Vamos à palavra de Deus. Vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos dar continuação aqui. Continuidade na palavra. Hoje é a terceira parte da pregação de Pedro. Eu preguei o início, né? Nosso irmão Gessé deu a continuidade aqui. E agora já estamos em uma terceira parte, justamente falando sobre a pregação de Pedro em Pentecoste. E vai aqui, amados, dos versos 29 a 36, esta sessão de hoje. A palavra de Deus diz o seguinte: homens e irmãos, deixem-me falar-vos francamente do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e a sua sepultura está entre nós até hoje. Verso 30, portanto, sendo profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, ele levantaria o Cristo para sentar-se sobre o seu trono. Verso 31, ele, prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Verso 32, a este Jesus, Deus o ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Verso 33, portanto, tendo sido exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vós agora vedes e ouvis. E no verso 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha destra. 35, até eu fazer teus inimigos por escabelo de teus pés. E 36 e último, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos orar. Santo Deus e Pai, oramos ao Senhor neste momento pela sua palavra, para que ela seja ministrada, Deus, aos nossos corações. Somente o Senhor pode fazer isso. Somente o Senhor pode tirar toda barreira, todo empecilho, todo pensamento contrário. Somente o Senhor pode nos convencer pela ação do seu Santo Espírito. E assim, Deus, a sua palavra agir eficazmente em nós. E é o que eu peço, pelo bem da tua igreja, pelo nosso bem, para que possamos cada vez mais nos parecer com Cristo. A sua palavra, Deus, é o meio que o Senhor nos deu, para que assim sejamos limpos, purificados e edificados cada dia mais. Que o Senhor me ajude com graça na minha pequenez e miséria, para que eu exponha aqui a sua palavra com fidelidade, Deus. E assim a sua congregação cresça e também, Pai de amor, o Senhor salve os perdidos com a mensagem sobre Cristo, que é Ele que está aqui, Deus, em tela mais uma vez na sua palavra. Muito obrigado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, inicialmente devemos sempre contextualizar o livro de Atos, né? Ele é escrito por Lucas e é tido como continuação do Evangelho de Lucas. Então, Lucas escreve duas cartas, né? Dois livros da Bíblia. Um é o Evangelho de Lucas, que nós conhecemos, e este agora é o de Atos. Ambos ele escreve a um homem chamado Teófilo, né? Você vê isso no primeiro capítulo, né? É um tratado que fiz, ó Teófilo. Teófilo muito se tem pelos teólogos, que é um centurião, é um gentil, né, que veio à conversão a Cristo e precisa compreender as minúcias deste evangelho. Então Lucas, que não foi apóstolo, não foi um discípulo que andou com Cristo, propriamente dito, mas ele, como um bom historiador, ele fez apanhados
recebendo e coletando os informes dos próprios apóstolos e outros discípulos, e assim ele compilou esses 2 livros, né, que agora estamos aqui desfrutando de tamanha graça, um livro inspirado pelo Santo Espírito que nos ajuda. E o que ele retrata? Ele fala justamente o relato que Cristo começou a fazer e a ensinar. E como igreja, porque o Evangelho de Lucas relata a vida, ministério, obra de Cristo. O capítulo já de Atos, aqui o livro de Atos, já relata sobre a sua ascensão, ou seja, Cristo não estando mais conosco, e como que ele deu continuação no seu trabalho através dos apóstolos. Então o livro de Atos é totalmente aplicável para nós, porque nós vivemos uma época semelhante, onde Cristo não está mais aqui, porém a sua igreja, já edificada por esses apóstolos, continua com a sua missão, assim como nós aprendemos na IBD. A grande comissão que é dada à igreja de continuar a pregar e a fazer discípulos, isso não cessou e deve continuar até a volta do nosso Senhor. O que marca aqui no capítulo 2 para nós é um evento muito significativo, que é a vinda do Espírito Santo. A igreja nada seria sem esta vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo é justamente, como veremos no texto hoje, a marca sobre este reinado messiânico, este reinado de Cristo, triunfante, próspero, porque o Espírito Santo está sobre a sua igreja. O evento de Pentecoste, então, que é a festa das colheitas, como já vimos, Deus, então, escolhe esta data para despejar o Espírito Santo de Deus, cumprindo, assim, algumas profecias. Estão lembrados? A primeira delas, como nosso irmão Gessé pregou, Joel, capítulo 2. Então, Pedro afirma para nós, o Novo Testamento interpretando o Antigo Testamento, de que Joel falava sobre este evento aqui, sobre Pentecoste. Não só isso, Pedro faz outra aplicação do Antigo Testamento sobre aquilo que está ocorrendo. Ele cita o Salmo 16, e aí foi a minha pregação na semana passada. Estão lembrados? E agora nós teremos mais um salmo, o Salmo 110, citado e aplicado no Novo Testamento, né, sobre este evento que está ocorrendo. Então, amados, no versículo 30 nós temos uma alusão que se refere à promessa de Deus de colocar um descendente sobre o trono de Davi para governar. Nós veremos esta promessa, então, que já foi cumprida. E justamente quem está se assentando a este trono que foi prometido a Davi? E aí nós resgataremos mais um pacto do Antigo Testamento. O pacto davídico, a qual Deus promete que sempre Davi teria um herdeiro sobre o trono. E esse trono seria um trono perpétuo. E quem cumpre isso é justamente a pessoa de Cristo. Então, amados, o que vemos aqui em Atos capítulo 2, no sermão de Pedro, é o discurso, é a pregação sobre o plano redentivo. E Pedro, ele vem discorrendo desde o Antigo Testamento e falando sobre como que isso aconteceu. O que nós estamos vivendo? Porque nós não devemos esquecer, meus amados, que as pessoas ficam ali perplexas, correto? Quando elas veem o despejar do Espírito Santo, quando elas veem os apóstolos falando nas línguas nativas daqueles judeus, que eram dispersos de outras nações. E eles ficam ali, mas o que está sucedendo? O que está ocorrendo? Estão lembrados disso? Gessé pregou. E Pedro agora está explicando o que está ocorrendo. Então, tudo faz parte de um plano redentivo. Tudo faz parte daquilo que Deus planejou desde os primórdios da terra. Que ao longo do tempo, ele veio cumprindo, prometendo, fazendo pactos, tanto com Abraão quanto com Davi. E agora chegamos ao cumprimento de Cristo na sua pessoa, na sua obra e a aplicação do Espírito Santo. Então, amados, Deus tinha prometido esse derramamento antes do dia do Senhor, lá em Joel 2. A ressurreição também foi
cravada pelo salmista no Salmo 16. E a ascensão ao lado de Deus também no Salmo 110. Então, apanhando as três coisas, nós temos o derramar do Espírito Santo. E junto a isso, a ressurreição e a ascensão. Tudo isso faz parte de um plano redentivo. Esses acontecimentos cumprem inicialmente as promessas do Antigo Testamento, de um Messias dotado de autoridade divina. E juntos os discursos demonstram que toda a Escritura fala de Cristo. É isso que é importante para nós. Pedro está aqui declaradamente informando para nós que toda a Escritura fala sobre Cristo. Por que que Deus fez outros pactos? Porque ele precisava revelar o seu filho. Por que que ele fez pacto com Adão? Por que que ele falou sobre o proto-evangelho em Gênesis 3,15? Por que que ele fez um pacto com Noé? Por que que ele fez um pacto com Abraão? Porque ele precisava revelar Cristo. Desde o Antigo Testamento, tudo aponta para Cristo. Tudo é revelado no Filho. E hoje veremos mais uma parcela deste sermão glorioso de Pedro. E o que ele utiliza como ferramentas, cheio do Espírito Santo, correto, o qual ele já está, e pregando com a autoridade. E agora veremos o que é ser cheio do Espírito Santo, mais uma vez. Vamos ver a partir do verso 29, utilizando a João Ferreira de Almeida. O verso 29 diz: Irmãos, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Na versão King James, é mais fiel ao texto original, que está homens e irmãos. Alguma versão está assim? Né? Homens e irmãos. Esse é o mais próximo do correto, porque já na João Ferreira de Almeida, coloca só irmãos, né? Omite a palavra homens, né? Então, amados, homens e irmãos, por que Pedro fala desta forma, né? Pedro aqui, que já iniciou expondo o Salmo 16, e eu gostaria de recordar aos irmãos, né? Dos versos 25 a 28, a qual eu preguei aos irmãos semana passada, onde ele disse: porque Davi fala a respeito dele. De quem? De Cristo. Eu via o Senhor sempre diante de minha face, porque ele está à minha destra, para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se regozijou, e a minha língua exultou, e além disto, a minha carne também repousou na esperança. Verso 27, porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria com o teu semblante. Pedro citou o Salmo 16, irmãos, justamente para se referir a Cristo na sua ressurreição. E agora ele continua dizendo: irmãos, homens, a palavra adelphos para irmãos. Não necessariamente adelphos aqui é uma irmandade em Cristo, mas pessoas de mesma nacionalidade, judeus. Homens judeus, meus irmãos. Esta frase é pretendida de forma ampla, quando o público é tanto homens como mulheres. Porque nós sabemos que mulheres também se reuniram juntamente com eles aqui. Onde o dom do Espírito pode vir a ambos. Mas Pedro fala aos seus irmãos de nacionalidade, ratificando mais uma vez quem pensa que estava vários povos de várias línguas. Não, não tinha vários povos. Tinha um povo de várias línguas. Tinha um povo judeu que nasceram, né, através, eles, na dispersão judaica, muitos que moravam fora de Jerusalém, né, adquiriram outras línguas. Porém, mediante a festa de Pentecoste, eles se reúnem. Então, eles estavam ali, cada um ouvindo na sua língua materna. Ou seja, do país de onde que eles vieram. Mas eles não deixaram de ser judeus, tá? Então, por isso que Pedro fala desta forma. Fala aos seus irmãos de nacionalidade. Homens, irmãos.
Então, amados, Pedro se dirige a eles com um título de respeito. Varões e irmãos, vós sois varões, portanto deveis ser regidos pela razão. Vós sois irmãos, portanto deveis prestar atenção gentil ao que vos é dito por alguém que, tendo relações próximas convosco, preocupa-se sinceramente convosco e vos deseja bem. É um apelo aqui de Pedro. Pedro está fazendo um apelo, vocês, meus irmãos, vocês que são da mesma terra que eu, possuem o mesmo sangue, vocês, homens judeus. Ele clama também para que eles ponderem, ele clama para que eles também racionalizem e vejam o quê? Os fatos. Pedro não parte de argumentos soltos, desconexos. Pedro está saindo de uma citação do Salmo 16. Ele está aqui claramente falando, vejam, o salmista Davi, como veremos aqui, o patriarca, como ele chama, falou sobre Cristo. E como eu disse semana passada aos irmãos, não estão lembrados? Nós não pregamos uma filosofia, uma ideologia, nós pregamos uma pessoa, correto? Nós pregamos alguém que realmente veio. A obra, o ministério de Cristo vivo. E assim permanece. E ele continua dizendo, seja-me permitido dizer-vos livremente. Ele coloca uma palavra aqui que devemos ter em atenção. Esta palavra livremente, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi. A palavra aqui vem de parresia, que é liberdade em falar, clareza, sem ambiguidade. Ou seja, ele está falando, eu não estou vos falando acerca do patriarca Davi com ambiguidade. O que eu citei do Salmo 16 é justamente sobre Cristo. Ele coloca um substantivo sobre aquilo que ele está falando acerca do conteúdo do patriarca Davi. E qual foi o conteúdo do patriarca Davi que ele citou até aqui? O Salmo 16. Tá? Então veja, amados, a explicação de como ler o Salmo vai até o versículo 31. E então os versículos 32 e 33, como veremos, mostram como o Salmo se relaciona com os eventos presentes. A justificação indica que o plano de Deus incluía, irmão, a ressurreição e serve para explicar o seu significado e apontar para Jesus como o Cristo, ou seja, o Messias. A passagem também representa aqui para nós a segunda prova do cumprimento da ressurreição, para além das testemunhas oculares. Tanto as testemunhas oculares como as Escrituras atestam que Cristo ressurgiu dos mortos. E é isso que Pedro está dizendo. Que ele, tanto como testemunha presente, viva, Pedro testemunhou, como vimos no Evangelho de João, o túmulo vazio, correto? Cristo se apresentou ressurreto a eles, mas ele não usa mais isso como argumento. Ele está utilizando agora as próprias Escrituras para fundamentar a ressurreição de Cristo. Isso que eu vos testemunho não é algo que está reservado apenas a mim. Ele está dizendo, vocês como judeus, lembre-se como que ele abriu a declaração, homens, irmãos, vejam que a própria palavra já falou sobre isso a vocês. Um irmão perguntou para mim que conhece um judeu, uma pessoa que se denomina judeu, e como que ele pode falar com ela, né? Sobre Cristo. Eis um texto. Eis um texto. Porque o judeu, ele acredita em Davi. Mas ele acredita sobre o que é dito sobre o Messias e o que já foi cumprido, principalmente. Aqui está a prova. O próprio Pedro, um judeu de nacionalidade, isso é inquestionável, afirmando que ele, tanto como testemunha e tanto pelo cumprimento das próprias Escrituras,
Cristo ressurgiu dos mortos. Então, quando eu penso em plano redentivo e evangelho, tem que incluir, meus irmãos, a ressurreição de Cristo. Tem que incluir de que essa vida, ela não se limita apenas nisto. E de que a nossa esperança está firmada na ressurreição dos mortos, porque Cristo o ressurgiu. Prestem atenção como ele coloca patriarca Davi, né? Ele diz, seja-me permitido dizer-vos livremente, como eu disse, sem ambiguidade, diretamente, estou dizendo claramente, Pedro está dizendo. Estou dizendo, citando o Salmo 16, claramente falando sobre Cristo. Acerca do patriarca, agora ele coloca aqui, do patriarca Davi. Este é o único texto do Novo Testamento que chama Davi de patriarca. É usado no sentido de chefe de família. Lembra, lá em Gênesis hoje, nós começamos um novo período em Gênesis, né? O período dos patriarcas. A expressão é geralmente reservada a um dos 12 filhos de Jacó, ou Abraão. Mas Pedro argumenta que é possível dizer com confiança que o Salmo não é, em última análise, sobre o patriarca Davi. Então, amados, é como se ele dissesse, não vos ofendais se eu vos dizer que aqui Davi não está falando de si, mas do Cristo por vir. E por que ele diz aqui então? Porque ele conhece, certamente, Pedro, a interpretação de um judeu sobre o Salmo 16. Como um judeu, ele conhece isso. E ele está então trazendo a interpretação correta, cheio do Espírito Santo. Ele está dizendo, estou aqui, meus irmãos. Fala sobre Cristo. É muito semelhante com o que Lucas também registrou lá no capítulo 24, lembra? Também judeus a caminhos de Emaús, os discípulos. E o próprio Cristo aparece a eles e vai discorrendo desde a lei, os profetas, os salmos. E o entendimento deles é aberto. Ou seja, como que apresentamos Cristo às pessoas? Através da exposição das Escrituras. Isso é o que nós confessamos na nossa confessionalidade, na nossa confissão de fé. Que a salvação só pode ser adquirida a alguém pelo meio da revelação especial. A natureza não revela Cristo. Somente a revelação especial, a palavra de Deus. E é justamente isto que Pedro, cheio do Espírito Santo, que não está dando cambalhotas, Pedro está fazendo o quê? Uma pregação expositiva. Pedro está citando o Salmo e fazendo as aplicações. Pedro está explicando as Escrituras, irmãos. E nós? O que vemos por aí hoje? Vou pregar o Evangelho, Jesus te ama. Vou pregar o Evangelho, baderna no culto. Músicas e mais músicas, sem entendimento algum sobre o que está sendo cantado. Amados, pregação do Evangelho deve ser acompanhada de uma boa exposição da palavra de Deus. Ontem fomos na casa da irmã Fabiana e fomos lá para pregar o Evangelho. O que fizemos? Expomos o quê? As Escrituras. Falamos de Colossenses em complemento de João. Para o quê? Para elucidar o que realmente está escrito. Acerca de quem? Cristo. Porque todo o texto fala de Cristo. É isso que nós temos que fazer, irmãos. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Primeiro nós temos que ter prazer e desejo nas Escrituras. Vocês viram os devocionais? O prazer nas Escrituras que deve ter o crente é como realmente uma pedra preciosa que devemos vasculhar, vasculhar, vasculhar e tirando daqui preciosidades. É um tesouro o que nós temos. E os judeus até então não entendiam, e agora Pedro está explicando. Não tem palavra dúbia. Não tem palavra, estou falando certamente, livremente para vocês, com clareza, que este salmo falava sobre o Cristo. E fala. E ele diz que ele morreu e foi sepultado.
Então seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Vamos entender. Davi não estava falando sobre si mesmo, porque ele morreu e foi sepultado, no Salmo 16. Lembrando, não perca de foco. Nós estamos saindo da citação do Salmo 16, correto? E até hoje, a sua sepultura, com seus ossos, com seus restos mortais, ele diz no complemento, até hoje, e entre nós está, até hoje, a sua sepultura. Vocês percebem que ele está fazendo um comparativo para falar não é sobre Davi, é sobre Cristo? E ele está falando por quê? Porque a sepultura de Davi está lá. Está lá. Está entre nós. Os ossos, os dejetos, os restos mortais do patriarca Davi está entre nós. Como que o Salmo 16 pode falar sobre ele? Porque ele diz, porque tu não deixarás minha alma no inferno e não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Veja a deterioração da sepultura. Então é justamente isso que ele está fazendo aqui, irmãos. Ninguém jamais alegou que Davi tivesse ressuscitado. Ele jamais poderia dizer que não veria a corrupção, pois é lógico que ele viu a corrupção. Nós acabamos de ler o Salmo 51, no momento de contrição, e ele se declara como um homem pecador, nasci em iniquidade. Então era impossível que ele não visse a corrupção. Porque a corrupção ela vem justamente em consequência da nossa pecaminosidade. O pecado gera a morte, o salário do pecado é a morte. Por que nós ficamos doentes? Por que nós temos toda essa fragilidade humana? Por causa das nossas corrupções. Por causa da pecaminosidade. Por que certamente eu falo que você vai morrer? Por que eu brinquei com a Natana falando, tá fazendo aniversário, falei, mais um ou menos um? Ela é menos um, né, pastor? É por causa da corrupção dela. A corrupção vai ver ela na sepultura. Nós também. Mas Cristo não, porque cantamos que este santo foi tentado em todas as coisas. Nós confessamos também na nossa confissão. Não teve pecado. Tomou a forma humana. Andou sobre nós aqui no nosso meio sem pecado. Logo, a morte e a sepultura não poderia conter ele, porque o poder do pecado não estava sobre ele. Logo, sobre quem fala o Salmo 16? Cristo. E Davi, como ele afirma, está entre nós até hoje, lá na sepultura. Como se Pedro estivesse dizendo, quer que eu leve vocês lá na sepultura de Davi? Vamos lá pegar os ossinhos de Davi? Vamos lá abrir a sepultura dele? Para vocês verem os ossinhos dele? Como que o Salmo 16 pode estar falando de Davi? É isso que Pedro está confrontando. O ensino, a teologia desses judeus. Com a aplicação do Salmo 16. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado e atenção sobre as citações do Antigo Testamento no Novo. Porque traz luz. Aquilo que era pouco revelado no Antigo Testamento, talvez obscuro, pega esse texto aqui do sermão de Pedro e joga sobre os Salmos. Faz assim, clareia tudo. E é isso que nós devemos fazer. É isso que Pedro está nos ensinando. Pedro não está nos ensinando aqui, nos dando uma aula de exegese, de interpretação, de hermenêutica. Davi está morto, enterrado. O seu túmulo está até hoje, em contraste com o túmulo de Cristo, que está vazio. Vazio. O túmulo mostra que Davi não pode cumprir o sentido mais completo do Salmo 16. E para compreender plenamente a expressão de confiança, né? Porque o salmista diz, porque tu não deixarás a minha alma no inferno. É uma confiança, é um salmo de confiança. Então, amados, o salmo exprime acerca da presença contínua de Deus, esta confiança está firmada em Deus. E é preciso que aquele que se faz referência seja, então, ressuscitado. E o único que assim o fez é Cristo.
o primeiro dentre muitos, aquele que ressuscitou, o segundo Adão. Verso 30. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que faria sentar sobre seu trono um dos seus descendentes. Amados, sendo, pois, ele profeta, né? Ou seja, ele está falando sobre o patriarca Davi, dizendo que o Salmo 16 não é sobre Davi, é sobre Cristo. E agora ele explica por quê. Sendo, pois, ele profeta. Davi não era só rei. Davi, ao escrever Salmos, ele estava ali profetizando. Davi certamente falava na função de profeta com vistas no Messias. Foi o que fez Davi naquele salmo, conforme Pedro explica aqui claramente. E olha que interessante que Pedro escreve uma primeira carta. 1 Pedro, coloca para mim, por favor, Israel. Capítulo 1, verso 10 a 12, nós lemos hoje, né? Alguns leram, né? Ainda hoje, outros vão ler ainda. Capítulo 1, verso 10 a 12, veja como toda a Escritura fala sobre Cristo. Foi a respeito dessa salvação que os profetas, Davi está entre eles, conforme o verso 30, que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo, morte, e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos, ressurreição, ascensão. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês. Quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregam o Evangelho, os apóstolos, pelo Espírito Santo enviado dos céus. Os apóstolos, profecia de Joel. Coisas que até os anjos anseiam observar. Está claro aqui no anúncio de Pedro, em 1 Pedro, que o Antigo Testamento, que foi inspirado pelo Espírito Santo, ele afirma isso, profetizaram sobre os sofrimentos de Cristo e sobre as glórias que sucederam. Então, quando eu leio Joel, Miqueias, Isaías, Jeremias, quando eu leio os Salmos, quando eu leio a lei, eu tenho que enxergar quem? O próprio Cristo. Esse é o desafio de nós crentes. Não temos vários livros. Nós temos em um contexto um só, uma chave só de interpretação, que é Jesus Cristo. Que é identificar seus sofrimentos, as suas glórias e o que ele está dizendo. E Isaías é cheio, tá? Então, o livro de Isaías, leia bem pausadamente, que fala muito sobre Cristo. Não que os outros não falem. Então é isso, irmãos. Ele fala sobre Davi como sendo um profeta. E um profeta anunciava o quê? Cristo. E ele continua, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento. Então é enfatizado que Davi sabia que Deus jurou a ele com juramento, com uma promessa. A combinação de juramento e promessa aqui, no verso 30, por que ele coloca, né? Prometido com juramento. Só promessa bastava? Sim. Mas é um juramento que é prometido. E por que ele faz isso, amados? Por que ele escreve desta forma? É para enfatizar a certeza do compromisso de Deus. O que estava sendo relacionado, escrito, profetizado sobre Cristo era tão certo, que não existia nenhuma chance de não ocorrer e não se cumprir.
tendo Deus prometido com juramento a Davi que o Messias, prometido a seus pais, seria o seu filho e sucessor, o fruto dos seus lombos, herdeiro do seu trono. Ele manteve essa informação em mente quando escreveu os Salmos. Quando Davi escreve os Salmos, e daqui a pouco vamos entrar no Salmo 110, sobre estar assentado no trono, à destra de Deus Pai, Davi, ele escreve, profetiza essas coisas, em mente quem? Cristo, que viria. O Salmo 132, verso 11, nós temos aqui a promessa que foi feita a Davi. Nós encontramos lá nos escritos de 1 e 2 Samuel também, né? Mas, principalmente aqui, eu destaquei para os irmãos, Salmo 132, 11. O Senhor fez um juramento a Davi. Um juramento, olha, firme, que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Aí você pode pensar, é Salomão? Lucas, vamos jogar o Novo Testamento? Vamos jogar a luz sobre o Antigo? Lucas capítulo 1, verso 31 a 33. Vamos fazer o que Pedro está fazendo aqui, correto? Lucas 1, 31 a 33, nós temos ali a conversa do anjo com Maria, quando ela estava prestes a conceber a Cristo. Então veja o que o anjo diz. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi. Pacto davídico. Prometido no Antigo Testamento e cumprido no Novo. Então, Davi, quando escreve o Salmo 132 que eu mostrei, quando ele escreve o Salmo 110, que veremos aqui sendo introduzido, ele também está falando sobre quem? Sobre Cristo. Isso é maravilhoso. Saber que a beleza de Cristo deve ser contemplada. No antigo, no novo, no futuro, no presente, no passado. É o Evangelho que importa para nós. É isso que é a beleza das Escrituras. E ele diz que faria sentar sobre seu trono um dos seus descendentes, como acabamos de ver, a promessa específica que Deus faz. Poria um dos seus frutos de Davi no trono. Filho de Davi, lembram quando chamam Cristo de Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ou seja, as profecias. Um cego, Bartimeu, clamou isso, enquanto os outros judeus do clero farisaico da religião negavam e queriam matar o filho. Amados, esta é a promessa de que um descendente davídico se sentaria no trono para que sua dinastia fosse o cumprimento da promessa de Deus para o povo de Deus. E não se esqueçam, qual que é o contexto maior aqui? Pedro está explicando o que está acontecendo, correto? Com a vinda do Espírito Santo. Nós temos alguns pressupostos aqui que podemos extrair do texto, irmãos. Um deles, que o reinado de Cristo, trono de Davi, é marcado pela vinda do Espírito Santo e a sua ascensão. Pedro está explicando o que está acontecendo. Cristo já estava ascendido aos céus, já tinha sido recebido pelo Pai, e agora ele estava enviando o seu Espírito, ou seja, reinado, governo, igreja. É por isso, irmãos, que nós falamos que a igreja não estava instituída no Antigo Testamento, justamente por causa do cumprimento dessas promessas. Davi profetiza sobre algo que aconteceria ainda sobre Cristo. É um reinado vigente, irmãos. A figura retrata a presença de um personagem real, prometido, o Cristo, como mostra o versículo 36, se você der uma olhada aí. A expressão remete para Lucas 1,32, que eu li para os irmãos.
O anjo falando a Maria, onde diz que o menino Jesus foi dado o trono de Davi e um reino que nunca terá fim. Foi sobre este reino que Jesus ensinou ao longo do seu ministério. Quantas vezes ele diz às pessoas, o reino de Deus é chegado até vós? Ele não diz isso? Ou seja, ele é o próprio cumprimento. Então, amados, por que nós... Eu falo por mim, né? Amilenista. O que significa amilenista? É uma linha, né, de interpretação das Escrituras de que o milênio, tão esperado milênio de Cristo, na verdade, nós, amilenistas, cremos que já está em vigor. Porque o milênio é marcado pelo quê? Um reinado vitorioso de Cristo, um reinado triunfante. E eu te pergunto, isso já ocorre ou não ocorre? Já ocorre. Ah, mas em 1000. Linguagem figurada, irmãos. Né? É um período de tempo. Mas ele já reina, e na cruz ele já venceu. Tudo aquilo que nós vemos sobre o dragão, né, a serpente, aquelas figuras, já foi derrotada na cruz, irmãos. Já foi derrotado na cruz. A igreja de Cristo avança vitoriosa. Ele mesmo declara em Mateus 16, a porta dos Hades não prevalecerá sobre a minha igreja. E por que ele garante isso? Porque ele venceu a morte. Porque o Hades não venceu ele nem mesmo no túmulo. Ele ressuscitou. E essa é a nossa esperança. O objetivo de Pedro não é que Jesus venha a ter um trono um dia, num futuro distante. Eu queria que você enxergasse isso no texto. Por outras palavras, a questão não é que Jesus é meramente nomeado para o papel davídico agora e se qualifica para ele através de sua ressurreição e depois exercerá essa autoridade no futuro. Não. Da mesma forma que a unção de Davi precedeu e muito o seu funcionamento como real, como rei. Pelo contrário, amados, o que Pedro quer dizer aqui para nós é que o exercício da autoridade messiânica está agora em exibição na distribuição atual do Espírito. Isso que vocês estão ouvindo e vendo é justamente a exibição deste reinado, da distribuição do seu Espírito sobre a igreja. Pedro argumenta que a ressurreição torna possível a realização dessa promessa. Enquanto o evento de Pentecoste mostra o Espírito, que veio em função da atividade messiânica, da autoridade, da promessa que foi feita em relação a tudo o que está ocorrendo aqui, assim Jesus funciona agora como Messias e Senhor. Verso 36. A combinação divina-humana é também sublinhada, por exemplo, em Romanos 1, verso 1 a 4. Põe para mim, Israel. Através do evangelho que Paulo pregou. Olha só. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas. E ele está falando que ele é ministro do quê? Do evangelho. Ou seja, existia evangelho no Antigo Testamento puro evangelho. Tá? Por meio de seus profetas, acerca de seu filho, que como homem era descendente, né? Entende a relação? É isso, amados. A importância da exaltação de Jesus é um tema básico da cristologia no Novo Testamento. Porque revela a singularidade de Jesus e aponta para a sua qualificação. Para estar diretamente na presença de Deus. Algo que tem implicações para apreciar quem é Jesus. Por que isso tudo é importante? Porque isso alimenta a nossa fé e nos faz contemplar ainda mais Cristo. É aqui o objeto da nossa fé que Pedro aqui está colocando perante esses homens, perante nós. Verso 31. Prevendo isto, Davi falou da ressurreição de Cristo. Que sua alma não foi deixada no Hades,
nem a sua carne viu corrupção. Aqui Pedro é mais claro ainda sobre o Salmo 16. Então veja, prevendo isso, Davi falou da ressurreição de Cristo. Muito semelhante ao que ele falou sobre Judas, estão lembrados? Né? Que o Espírito Santo havia dito isso. Vamos achar aqui novamente. Aqui, verso 16. De novo, as duas palavras, homens e irmãos. Está vendo como Pedro sempre chama a atenção do seu público? Era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram Jesus. Pedro aqui é um exegeta de primeira, interpretando a traição de Judas, tudo está claro para Pedro agora. E aqui mais uma vez, prevendo isto, ele diz, Davi falou da ressurreição de Cristo. Ele está explicando o Salmo, irmãos. Pedro explica que através da linguagem deste Salmo, Davi exprime o que previu na promessa, nomeadamente a ressurreição de Cristo. Então pegue lá o Salmo 16, coloque um subtítulo, Ressurreição de Cristo. Com base em quê? Atos capítulo 2, verso 29 a 36. Se quiser o Salmo 110, que vamos entrar, exaltação de Cristo, tá? Que sua alma não foi deixada no Hades, e é justamente o que nós vimos. Ou por um espírito de profecia, prevendo que, de acordo com a promessa e juramento de Deus, o Messias seria levantado e brotaria sua semente. E também pelo mesmo espírito previu que ele sofreria e morreria e seria colocado na sepultura. Falou da ressurreição de Cristo, falou da vinda de Cristo, do ressurgimento dos mortos. Nem sua carne viu corrupção. Ele repete o que ele disse no verso 27. É uma repetição do que ele disse citando o Salmo 16. Verso 32. Ora, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Ora, a este Jesus, Deus ressuscitou. Veja, da discussão sobre a Escritura, a ressurreição e Cristo, Pedro agora volta-se para Jesus e a sua ressurreição. Ele muda o foco, porque a discussão estava entre a Escritura e o que ela diz sobre a ressurreição de Cristo. Agora Pedro muda aqui. Ele fala sobre o próprio Cristo. Pedro junta duas coisas e declara a obra de Deus no cumprimento da promessa. Este Jesus, discutidos nos versos 22 a 24, é aquele que Deus ressuscitou dos mortos. Sim, é este Jesus. Agora, o quadro que ele estava pintando, citando os versos bíblicos, os salmos, ele fala, é este. Isso aqui fala sobre isto. A pessoa é onde ganha vida a palavra de Deus. Ele não fica só no campo da interpretação bíblica. Ele não fica só no campo da explicação bíblica. Mas ele salta agora da explicação do texto para a própria pessoa. Ele diz este. Ele usa um pronome. Este Jesus. Ele está falando de uma pessoa agora, concordam comigo? Este Jesus. Deus o ressuscitou dos mortos. E aí ele cita agora a testemunha que ele viu, que ele foi. Porque envolve a pessoalidade de Cristo. Então este Jesus discutido é mostrado agora. Este Jesus não está mais lá no túmulo. Ele foi constatado por eles. Cristo está vivo. Cristo esteve entre eles durante 40 dias e agora está nos céus, reinando soberanamente. E a descida do Espírito Santo é a marca distintiva do seu governo. É a marca distintiva do seu governo. E ele afirma de que todos nós somos testemunhas. No verso 32. Ou seja, a ressurreição que eles viram.
Eles ouviram, eles comeram com ele, beberam com ele, conversaram com ele em seu estado glorioso, glorificado. E não foi só os 12 que viram, não. Ou 11. 1 Coríntios 15, verso 3 a 6, tem um texto emblemático para nós. Veja o que diz do 3 a 6. Paulo escreve aos Coríntios: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Lá, lembrou da ceia? Ele fala a mesma coisa. O que primeiro lhes transmiti foi o que recebi. Doutrina apostólica. Tá? Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura. Segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. Tá? E apareceu a Pedro e depois aos 12. Tá? Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos. A mais de 500 irmãos. De uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Uma pergunta que soa aqui. Ninguém comentou, não achei isso, né, nos comentários aí dos teólogos. Provavelmente esteja alguém aqui presente, desses 500. Pode ser. Porque as cartas correram no primeiro século da igreja. Então, amados, as testemunhas, talvez tenha alguém ali presente. Os 12 é certo, como vimos. Mas tem mais de 500 pessoas que viram a ressurreição de Cristo. Que foi dita nas Escrituras. A ressurreição, então, é algo público, notório, visual, constatável, indubitável, e é por isso que nós, crentes, colocamos a nossa fé em Cristo Jesus. Porque é certo, é infalível isto, de que morreremos e a morte não nos vencerá. Por que você tem tanta certeza nisso? Porque o santo não viu corrupção. E testemunhas viram isso, e constataram isso. E as Escrituras, tanto do Antigo Testamento, afirmaram que isso aconteceu, e eles afirmam que realmente constataram isso. A ressurreição é um fato. O mais antigo testemunho disponível. É uma tradição da igreja primitiva. A ressurreição é tratada em paralelismo com um acontecimento igual em estatura e forma a morte e sepultamento de Jesus. Olha que interessante. A ressurreição é um fato histórico também. Não só a morte, não só o sepultamento de Jesus, mas a ressurreição é constatável, porque várias testemunhas e cumprimento das Escrituras. Amados, a ressurreição não é um símbolo. A ressurreição não é uma metáfora. Foi um acontecimento real que mudou o rumo da vida das testemunhas. É precisamente esse o objetivo de Pedro. Aquele que vocês mataram, aquele que vocês colocaram naquele madeiro, ele ressurgiu dos mortos. E as Escrituras, através da boca do profeta Davi, vocês creem, judeus, homens e irmãos, creem em Davi? Pois bem, ele falou sobre isto. E eu vi. E não só eu vi, como esses homens que estão comigo, e mais de 500. Era algo real. Era algo que era constatável pelos judeus. E ele continua no verso 33, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Veja, de sorte que, exaltado pela destra de Deus. Aqui nós temos já um vislumbre da ascensão de Jesus. Como Davi não ressuscitou, assim também não subiu aos céus, fisicamente, como Jesus. Versículo 34, veremos mais para frente, no próximo. E mais, para provar que ao se referir à ressurreição,
ele aludia à ressurreição de Jesus. Observa que, quando o outro salmo é citado, ele fala do próximo passo, a exaltação de Cristo. Salmo 110, verso 1. Ele mostra claramente que se tratava de outra pessoa, comprovando com mais um trecho da palavra. Salmo 110, verso 1. Olha aqui para mim. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Cristo recebe a administração do reino por providência e graça. Assenta-te no céu como rei, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus levantou da sepultura para subir ao alto. Ele saiu do mais baixo ponto, que era para nós estarmos e sermos encerrados lá, na corrupção da sepultura. Ele vence isso, porque o pecado não tem poder sobre ele. E além disso, ele ascende aos céus, nos mostrando que ele adentrou o templo de Deus, como cantamos em Hebreus, sobre o grande sumo sacerdote que ele é. E adentrando no trono de Deus, o trono de graça, nós temos livre acesso ao Pai. Jesus levantou da sepultura para subir mais alto. Portanto, tem de ser da ressurreição de Jesus que Davi falou. Não foi sobre Davi. E Cristo afirma nos evangelhos que nenhum homem subiu a não ser o Filho do Homem que desceu de lá. Ele é o primeiro de muitos que estarão nessa eternidade com ele. E tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ou seja, amados, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito. À luz do que Lucas já ensinou, esta afirmação aponta para a realização da promessa messiânica. Nós vimos isso lá no capítulo 1, verso 4 a 5, quando ele diz aos discípulos: e tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não lhe partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Agora está ocorrendo. É isso que está ocorrendo. Derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Estão lembrados do verso 12 desse mesmo capítulo? E todos se maravilhavam e estavam em dúvida, dizendo uns para os outros: o que significa isto? E outros zombando, Jessé pregou esse texto, né, Jessé? Diziam: estes homens estão cheios de vinho novo? Estão bêbados? Agora ele está explicando. Derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Sabe qual é a outra prova cabal de que Cristo morreu, ressurgiu dos mortos e ascendeu aos céus? A sua vida, meu irmão, habitada pelo Espírito Santo de Deus. Se você é alguém que tem sido convencido do pecado, da justiça e do juízo, se você é alguém que tem sido direcionado nas Escrituras para um crescimento, para uma novidade de vida, para uma vida em santificação, você é a prova viva de que Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu. Pedro fala: derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Um crente anda em novidade de vida e prega sobre a salvação em Cristo Jesus. Essa é a maior prova de que Cristo reina, de que Cristo cumpriu tudo o que nós vemos nas Escrituras. Louvado seja Deus por isso. E o envio do Espírito Santo, à luz de João 7,39, o próprio Cristo diz que esse Espírito dependia da sua exaltação. Olha, como eu estou dizendo, é a prova de que Cristo foi exaltado. Ele mesmo disse isso. O envio do Espírito Santo, olha só. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora exaltado. Exaltado aos céus.
Você é habitado pelo Espírito Santo? Como crente? Amém? Então Cristo está assentado à destra de Deus Pai, glorioso e reinando e intercedendo por nós. Isso é maravilhoso. Isso é a nossa confiança, isso é a nossa vida. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Jesus fez agora o que Joel prometeu. E essa promessa que inclui todas as demais. E aí vem o verso 34, porque Davi não subiu aos céus, ele afirma de novo. Vocês percebem a ênfase de Pedro? Mas ele próprio declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Cita agora o Salmo 110, verso 1. Mais um. Embora eles possam facilmente entender, pelo próprio efeito do que viram com seus olhos, eles constataram aqueles homens falando em suas línguas maternas. Eles viram uma manifestação gloriosa do Santo Espírito para que eles ouvissem do Evangelho. Não é baderno o que estamos vendo aqui, e sim uma pregação ordenada, cristocêntrica, expondo as Escrituras. Pedro está expondo as Escrituras, isso é ser cheio do Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor, veja, Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara, e ele insere mais um salmo de Davi, disse o Senhor ao meu Senhor. O ponto de vista feito a partir do salmo difere ligeiramente da citação do anterior do Salmo 110, 1, tá? Porque lá em Lucas 20, põe para mim aí, 41 a 43, eu falei que o Salmo 110 é o mais citado no Novo Testamento, olha aí a prova, ó. Hebreus é citado, aqui também. Então Jesus lhes perguntou, como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro dos Salmos, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Ele pergunta isso, aqueles homens céticos, né? Querendo extrair uma resposta. Para que eles falassem, sobre quem que está sendo falado aqui? Vocês falam que eu sou o filho de Davi. Mas no Salmo, segundo a interpretação de vocês, Davi está falando sobre quem aqui? Cristo pergunta. Exige uma resposta. Pedro dá. Pedro dá a resposta. Então, esta é a conclusão que ficou como uma implicação como uma afirmação explícita no Evangelho de Lucas que acabamos de ver. Nesses versículos de Atos, Pedro afirma explicitamente que a ressurreição indica a posição de Jesus à direita do Pai, como aquele que está sentado ao lado de Deus. Assenta-te à minha direita. Amados, a partir deste lugar, porque sentar-se à minha direita, sempre que você ver essa expressão, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele está querendo dizer que é um lugar de honra, é um lugar especial, é um lugar de glória. É o mediador da bênção do Espírito e da salvação. Porque nós vimos em João 7 que era necessário ele ascender ao céu, que implica em quê? Estar assentado à destra de Deus Pai, para que assim o Espírito Santo viesse. Então, se isso já está sendo cumprido, já foi cumprido, Cristo já reina. Isso revela, então, quem é Jesus. É a cristologia do mais alto nível, associando firmemente Jesus à glória única de Deus. Lucas registra a afirmação através de um uso explicativo. Gar, pois, né? Porque tem um gar aí no início do verso 34. Aqui na João Ferreira de Almeida está porque. Lá na King James está também porque. Então, o que significa isso? É um uso explicativo. Por que Davi não subiu ao céu? Tal como a questão levantada sobre o fato de Davi ter sido enterrado, este pormenor diz que Davi não pode ser o referente na última linguagem deste último salmo. Minha direita, um lugar de prestígio, um lugar de honrarias, sabe de quem? De um rei. Salmo 24, o rei da glória há de entrar. O Senhor forte, poderoso. Quem é este rei? Que entrada é esta? É sobre o nosso Salvador, meus irmãos. É sobre o nosso Salvador. Será que isso
pinta para você um quadro ainda mais nítido de quem Cristo é? Será que isso ressalta para você quem é o Cristo que nos salvou? Amado, tal explicação aqui está nos nossos olhos diante da pregação de Pedro. A observação de que Jesus foi para o lado de Deus. Por quê? Isso aqui é uma linguagem figurada. Por que figurada, pastor? Por quê, amados? Uma vez que Deus não tem uma localização limitada, Deus não tem mão direita, Deus não tem corpo, Deus é luz. Logo, Cristo está sentado? Como assim? Amado, essa cristologia elevada, uma vez que levanta a questão, quem que se pode sentar na presença de Deus? Salmo 24 puro. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode estar na presença de Deus? Lembra de Moisés, quero ver sua glória. Não dá, Moisés. Você não aguenta. Não é possível isso. Ninguém jamais viu a Deus. Sabe aonde Cristo está? Na presença de Deus. Sabe de que forma? Completamente homem e completamente Deus. Ele é o único. Nós vimos em Isaías, capítulo 6, como que os serafins faziam na presença de Deus? Tampavam o rosto. Ninguém jamais viu a Deus. Cristo está lá, meu irmão. E Cristo nos fornece acesso direto ao trono de Deus Pai. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Verso 35. Até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. É um reinado, quando eu disse aos irmãos que é um reinado vitorioso, é justamente por causa do verso 35. Porque ainda assim Cristo está reunindo os seus eleitos até a consumação de todas as coisas. E ao mesmo tempo que ele reúne os seus eleitos, ele está reunindo também todos aqueles que o rejeitam, que permanecem sobre a sua ira. O número de eleitos é tão certo quanto a vontade do Pai em cumprir o plano redentivo. Ele conhece todos aqueles que são seus. E os seus também o conhecem e ouvem a sua voz e o seguem. João capítulo 10. Enquanto estiver um eleito para nascer neste mundo, o reinado vitorioso de Cristo irá atrás deles e reunirá eles no seu reino, com a sua igreja. Ao mesmo tempo, todos aqueles que morrem e vivem rejeitando a Cristo estão sendo reunidos por escabelo de seus pés. É um reinado vitorioso ou não é? Ele já declara a vitória e a derrota dos inimigos. Esse é o Cristo que nos salvou e que nós servimos. Vale a pena abandonar esse Cristo, meus irmãos? De jeito maneiro. É com este que eu vou até o final dos meus dias. E é isso que ele fará com a sua igreja. Nos levará, nos conduzirá até o último dia nesta terra. Verso 36 e último, irmãos. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o Senhor, Deus o fez Senhor e Cristo. Colossenses, eu expliquei o que significa Senhor, né? Para os irmãos. Andai nele. Senhor e Cristo. Saibais, pois, com certeza, toda a casa de Israel. Viu como ele fala quem é os homens? Até que todos seus inimigos e o seu povo sejam subjugados por ele. Amados, sejam os fariseus, sejam pecadores profanos, que nenhum deles queira que ele o governasse. Porque, na verdade, o que as pessoas rejeitam é o quê? É o governo de Cristo. As pessoas querem se autogovernar. As pessoas não querem este governo que já existe. Tudo foi entregue a ele, nós vimos em Colossenses. Tudo subsiste nele. Ele tem primazia sobre a criação e sobre a redenção. Não tem para onde correr. Ou você se rende ao Filho de Deus, ou você perecerá eternamente sem ele. Ele te condenará.
O juízo já veio a este mundo. A justiça de Deus já está estabelecida. Quem crê já está salvo. Quem não crê já está condenado. Por quê? Porque o reinado já existe. Não é algo que vai acontecer, não. Ele já sabe quem são os seus. E está reunindo, olha para o texto, que isso te faça temer, que não sejam os nossos parentes, que não sejam as pessoas que nós amamos, que eles sejam inimigos por escabelo deste Deus glorioso. Coisa terrível cair nas mãos deste Cristo. Preguemos o Evangelho, o reinado já está em vigor, o tempo de salvação é hoje, meus irmãos. É hoje, não tem mais tempo. Não tem mais tempo, ou se rendemos ao Rei da Glória, ou será tarde demais. E é isso que Pedro está falando, saibais, olha como ele coloca, com certeza, absolutamente, casa de Israel, toda a casa de Israel, ele está chamando a atenção de todos, que esse mesmo Jesus a quem vós crucificastes. Vocês estão entendendo os pesos das palavras aqui de Pedro? Sabe qual vai ser a reação? Verso 37. Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos, homens e irmãos, o que faremos? Desespero. Porque Pedro colocou Cristo como um governante, como um rei, soberano, sublime, exaltado, infalível. Não tinha para onde correr, esses homens entenderam a mensagem de Pedro. Você entendeu, meu amado? Você entendeu a obra de Cristo? Se renda a Cristo. Se renda e clame a Ele que te aceite no seu reino. Clame a Ele. Pedro joga na cara desses homens. Coloca explicitamente esse mesmo Jesus. Quem vós. Pedro aqui não está falando nada genérico. Ele está apontando. Vós crucificastes. Foram vocês que crucificaram este tão glorioso Deus. E ele encerra dizendo, Deus o fez, Senhor e Cristo. Neste contexto, veja, significa que Deus mostrou ou estabeleceu ou trouxe algo por ação, quando vemos o verbo poieo, que é fazer, né? Deus o fez. A ideia aqui é de uma designação, um papel que Deus tornou evidente. A ordem dos títulos cristológicos é importante, Kai Christon. Ou seja, porque Senhor está na posição avançada e enfática. Senhor é quem detém o título de destra de Deus. Senhor é o título de quem detém o poder. Senhor é o título de quem é aquele que é o primeiro. É aquele que governa. É aquele que possui autoridade. E sobre o que Deus deu autoridade a Cristo? Seja coisas visíveis, invisíveis, poderes, potestades, anjos, demônios, o que seja. Tudo. Deus entrega para o Filho. Ele rege, ele governa. O Senhor a ser invocado é o Senhor Jesus Cristo, pois seu nome é que eles devem ser batizados. O termo Senhor mostra em particular o senhorio de Jesus sobre a salvação e a distribuição dos benefícios da salvação. A ressurreição mostra que a autoridade de Jesus é uma autoridade que Deus atesta ser a do próprio Deus. Amados, Cristo já é um título-chave. O Cristo é uma figura de libertação. Deus ressuscitou Jesus para entrar diretamente na presença de Deus no céu, ascendendo e lhe declarar o Senhor sobre tudo. Quando eu vejo o título Senhor,
eu vejo aquele que recebeu todas essas honras de governança. Quando eu vejo Cristo, eu penso no Messias, no Salvador, naquele que veio para redimir, aquele que veio para cumprir o que Deus predeterminou. Amados, para compreender Jesus, é assim. É preciso olhar tanto para o que Deus fez, como para o que a Escritura diz. O discurso sublinha que Deus é quem atua através de Jesus. Deus derrama o Espírito, faz milagres através de Jesus, como vimos no verso 22, estão lembrados? Homens de Israel, ouvi estas palavras, Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus. Tudo é feito por intermédio de Cristo, meus irmãos. Então não pense que você está servindo a Deus rejeitando o Filho. Amados, que você saia pensando e esteja claro para você quem Cristo é esta noite. Senhor e Cristo. E como Paulo diz em Filipenses, porém numa imagem já tardia, digamos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e Jesus Cristo é o quê? O Senhor. Será que isso não vai ser tarde? Você pode negar em vida, mas perante o juiz será impossível você negá-lo. Sabe por quê? Você o verá em toda a sua glória. Você o verá com majestade e honra à destra de Deus Pai. E você, seja ímpio, seja o que for, todos se ajoelharão, se prostrarão perante Ele. Porque Ele já é Rei. Ele já é Rei. Não é nós que coroamos Cristo. Deus já o coroou. Ele já governa, Ele já reina. A questão agora é você se render a este reinado. Porque cedo ou tarde, você vai se render. Cedo ou tarde. Alguns têm uma frase, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? Já ouviu isso? Analisando por este prisma, não está errado. Todos os caminhos levarão realmente a Jesus, reconhecendo que Ele é Senhor. Mas e Salvador? Todos os caminhos levarão para um julgamento perante Ele, porque até mesmo o juízo final, Deus conferiu ao Filho. Ao Filho. Ele voltará e reunirá os seus eleitos, que já estão aqui na terra sob o seu governo. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar, meus irmãos. Semana que vem continuamos, se assim Deus permitir, com um desfecho aqui do que sucede após o sermão de Pedro. A reação desse povo. E pela graça de Deus, nós vamos ver aqui arrependimento acontecendo. Veremos almas salvas por este sermão. Amém?